O Daniel Jekyll também mandou uma pergunta aqui para vocês. Ele fala assim, gostaria de saber a opinião de todos sobre o caso de 2013 da família Pesseguini, do casal de PMs. Tia, avó e filho mortos. A conclusão do caso até hoje é polêmica. Thelma tava lá. Toma cuidado com o que você vai falar, Thelma. Eu acho que entra um pouco... Vou só dar uma introdução. Entra um pouco no que o Leandro comentou sobre o caso da Raíssa. Exatamente. É polêmico para quem não tava lá. É polêmico para quem tem informações básicas, né? Ou informações Ouve distorcidas. de orelhada. Porque tava amarrado aqui, então não tava. Uma coisa que se falou muito do Pesseguini é que não podia ter sido ele porque no exame residográfico deu negativo. Mas ninguém falou que a luva que ele usou foi encontrada dentro do carro que ele dirigiu. Até a questão da validade do residográfico, que na verdade é um tipo de exame que os estados do país já estão deixando de utilizar, né? Um tipo de exame que bem limitado e tal. Então a gente até tem aí juntado, fazendo alguns estudos para tentar parar de fazer esse tipo de exame, que é um exame que não tem muita validade técnica, né? Então, o cara perguntou pra gente dar opinião. Eu gostaria... Agora é sério. Vocês sabem que eu pago... 2 horas falando merda. Não, vocês sabem... Como 2 horas mentindo. Não, vocês sabem que eu pago um pau pra vocês. Pra vocês dois. Na equipe eu pago um pau. A morde e assopra, né? Não vou falar de novo. Não vou falar de novo. Se ficar gravado, ficam ouvindo aí a de eterno. Põe esse corte. Qual que é a sua opinião? Vocês já deram contexto? Eu tava lá fazendo xixi. Caso Pesseguini. Mas deram contexto para o pessoal entender qual é o caso ou não? O caso é um menino de 13 anos, de 14 anos, que matou o pai, a mãe, que eram PMs, matou a avó e a tia-avó. E foi pra escola dirigindo o carro. Não, então, mas qual que é a sua opinião do caso? Então, eu não tava na polícia ainda nessa época. Foi o ano que a gente entrou, né? Foi o ano que a gente entrou. A gente entrou em dezembro. Eu não sei que mês que foi, você lembra? Foi finalzinho do ano, eu acho. Foi próximo de quando a gente entrou. Não tava. Mas eu confio muito nas pessoas que estavam lá. Não é só a Thelma que eu conheço que participou desse caso. Eu conheço 2 peritos que estavam lá. E eu confio muito no trabalho desses caras. Então, assim... Confio na versão que eles dão, nessa dinâmica que eles dão. Porque eles estiveram lá, eles fizeram os exames, eles observaram o local, eles pisaram onde tinha que pisar, eles mexeram no que tinha que mexer. Então, é isso. O que você acredita, Leandro? Eu também. Na verdade, os fatos que a galera tenta reforçar a situação de não ter sido... Porque é difícil, é o que a gente falou do caso da menininha de 9 anos. É difícil você acreditar que uma criança de 12 anos, que você, você tem toda... Você imaginar que faz tudo isso. Rapidinho, vocês viram um caso que aconteceu na Paraíba? Essa semana. Aconteceu na Paraíba, o menino sábado. Matou o irmãozinho de 7 anos, matou a mãe e o pai tá ficou paraplégico. decepcionado quando ficou sabendo que o pai não morreu. O pai é policial, não morreu. Menino e ele de 13 ficou anos. espantado que o pai não morreu. Menino de 13 anos. Talvez com essa situação a galera até começa... Porque o pai tirou o celular dele. E tava obrigando ele a ajudar. Tinha um negócio de videogame também que eles estavam segurando. Fala aqui, ó. Aqui, ó, no microfone. É que eu fiquei sabendo que o menino menor, o irmão menor, ele ficou de castigo com o celular. E ele ficou revoltado e... porque ele tentou pegar o celular do irmãozinho, Nossa. E aí... Então, assim, pedi a opinião do Edu, pedi a opinião do rapidinho. E aí, no que eu penso também, além de conhecer as pessoas, quando você vê os questionamentos da imprensa, basicamente, né? São coisas muito frágeis, que você só vê que a pessoa não sabendo tecnicamente mesmo aquilo, vai ter aquele posicionamento. É igual, porque o residográfico deu negativo. Porque se atirou, então a mão tem que ir pra não sei aonde, sabe? Começa muita coisa de física mirabolante. Você vê que aquela pessoa nunca atendeu um local de crime, não tem noção. Então, e aí junta... Eu tive a sorte de fazer esse local com pessoas muito experientes. Então, assim, o delegado que estava à frente desse caso é o Dr. Itagiba, já está aposentado. Na época ele era divisionário do DHPP. E ele foi muito feliz nós estávamos em 2 peritos, nós estávamos em 2 fotógrafos, nós estávamos em
dois ou três delegados, que era o doutor Itagiba, o doutor... o Zé... Eu ia falar... Como chama? Maurício. Não. Vou lembrar o nome dele. Zé Mário? Não, Zé Mário. Doutor Zé Mário. E aí, ele foi muito feliz em falar assim, olha, 10 minutos, sem contar que era um local, que lembra que eu te falei que a preservação do local é muito importante? Essencial, A gente chegou, tinha uma quantidade absurda de policiais militares no local, tanto dentro da casa como fora da casa. Eu entendo, porque se fosse, e já aconteceu, de ser um colega meu, eu também iria me dirigir. E é uma coisa que a gente paga local. pau pra PM nesse ponto, né? A união que os caras têm, assim, vão mesmo. E qual foi a notícia? Uma família inteira executada. Caramba, mano, os caras foram. E isso, assim... É totalmente compreensível. Compreensível. E você faria diferente, Thelma? Não faria diferente. Você é hipócrita. Mas é óbvio que eu trabalhando com perícia, aquilo me incomoda, né? Então você tem os dois lados. Mas, pô, legal. O doutor Itagiba colocou todo mundo pra fora, falou, gente, por favor, vocês têm que sair, eu quero aqui dentro só o pessoal do homicídio. Ele falou, eu quero parecer 10 minutos para todo mundo analisar a cena. Todo mundo analisou a cena, ele falou, agora eu quero o parecer de todo mundo. O que você acha? Homicídio seguido de suicídio. E você? E você? Ele foi muito feliz com isso, porque você estava num grupo de 10 pessoas, onde um, ou no máximo 2, falaram, eu acho que não. E o resto tinha um fundamento. Então, assim, mas isso não resolve um caso. Eu estou só dando exemplo. Então, vamos pegar Pega o histórico desse menino. A imprensa falava num menino chamado Marcelinho, de 14 anos, que foi para a escola e como a família inteira executada e ele tinha uma doença. Você já não ficou com dó? Claro. Mas quem falou do Marcelinho, que tinha o quarto todo picado no chumbinho, de tanto que ele dava tiro, de tanto que ele enchia o saco dos vizinhos, de tanto que ele atirava Nerf nos gatos, atirava Nerf nas vizinhas que passavam em frente. Aonde está esse Marcelinho que a imprensa não divulgou? Né? Então, é o que o Leandro falou, às vezes a imprensa ela dá uma munição tão péssima, você entendeu? E aí você tem exames fundamentais. É ciência. É ciência. Ponto. Passivo. O tempo de morte. A diferença do tempo de morte entre pai, mãe, avó e tia-avó para o menino é superior a 16 horas. Ponto passivo. Acabou. Agora me fala, se essas pessoas morreram no domingo à noite, como é que na segunda de manhã esse menino estava na escola? Então deixa eu ver se eu entendi. Alguém entrou, executou a família e falou, lugar de criança na escola. Você vai para a escola, quando depois você voltar... volta. Você entendeu? Sentido, Então, assim, é um menininho. É o Marcelinho de 13 anos. Que tem imagem dele indo receber para a avó, que tem imagem dele indo dirigindo para a escola, que tem foto dele atirando em estande de tiro. Ele tinha quase a altura do pai. Ele era uma criança de 13 ou 14 anos. Encorpado. Encorpado, você entendeu? Não foi achado exame residográfico na mão do menino. Ok, mas a imprensa também não divulgou que foi encontrado uma luva dentro do carro? Residográfico é a pólvora. São, na verdade, os resíduos daquela explosão, né? Daquela... Resíduos de disparo. Mas é um exame que não necessariamente fica na mão. É um exame que é muito orientativo. E tem a luva, tem o lance da luva também. Então, eu eles acho colocam que... como se fosse uma conclusão e tentativa. Se você pensar também que teve toda essa questão do menino ter atirado, ter ido pra escola, depois ter voltado, tinha uma pode ter mochila lavado pronta. a mão. Tinha uma mochila pronta. Ligou para um amiguinho, né? Tinha aquela questão dele falar pros amigos também, né? Tinha desse negócio de... um desafio lá entre os amigos. Quem seria capaz de matar a família? Você entendeu?
Então, tem uma testemunha protegida nesse caso todo. Então, assim, é o que os meninos estavam falando. Quem estava lá, uma coisa é eu narrar o local. Outra coisa é você bater o olho e falar assim... Isso aconteceu dessa maneira, né? Porque você consegue simular uma cena de crime até a página 2. E a sua simulação é muito interessante num local, porque ela também te dá uma leitura, né? Então, aquilo ali não era uma simulação perfeita, né? E aquilo não foi uma execução. Assim, como eles falavam na época, porque ele era da rota, né? E ela também era PM, então foi o crime. Tinha algumas coisas que ela tinha denunciado, tinha, né, algumas coisas nesse sentido. Então, às vezes, que ela sofria ameaça. Você tem aquela história, né? De que às vezes você atira no que vê e acerta no que você não vê. Então, assim, existiu uma história atrás dela e dele que veio à tona, mas que não era a motivação do crime. Do mesmo jeito o Matsunaga, né? O Matsunaga. Que quando desapareceu, tava no meio da venda da Yoki por bilhões. E aí e não tem nada tinha nada a ver. Então, assim, só um exemplo. É verdade. Não tinha nada a ver. Porque eles estavam... não tem nada a ver. Coincidência.